gente não sabe nem para onde a gente vai começando a olhar, né? Mas de início, a paz do Senhor para os irmãos. Quando eu recebi o convite de fazer essa live, eu cheguei para o pastor e falei assim: pastor, ok, mas toca a música do filme Missão Impossível, porque é minha estreia como live. Eu não faço isso nem no meu trabalho secular, apesar de estar sempre falando ao público. Quem me conhece sabe que eu sou super tímida, apesar de não parecer, super nervosa. E esse negócio de coisas online me causa um certo pavor, me causa um certo medo, me dá calafrios. E só Jesus e o pastor dessa igreja para poder fazer a gente vencer os nossos medos, vencer as nossas ansiedades, vencer as nossas barreiras que a gente tem, que é para esse mundo tecnológico, que essa garotada já nasce na barriga da mãe, já mexendo no celular. E eu sou daquele tempo antigo, onde a gente pegava papel e caneta. Como eu tenho costume assim, muito de ficar escrevendo, o pessoal até fica brincando que eu fico psicografando, né? De tanto que eu tenho esse hábito de sempre estudar escrevendo alguma coisa. Bom, mas vamos lá. O tema que a gente vai falar hoje é sobre uma coisa que está acontecendo muito nos nossos últimos dias, que é sobre a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que uma antecipação do tempo. É um sentimento que está ligado muito às coisas da alma, às coisas do sentimento. E para testar isso, hoje de manhã, ao ver o jornal Bom Dia Rio, deve ser, né? Estava falando uma reportagem justamente sobre isso, sobre a ansiedade, onde os mercados eles estão vendendo muito mais coisas açucaradas, doce de leite, mel, leite condensado, mistura para bolo, porque as pessoas estão consumindo mais alimentos doces. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão confinadas, as pessoas estão desesperadas. Então, isso nada mais é do que ansiedade. E a repórter até falou que quando a pessoa sente um vazio, assim no estômago, um vazio, assim no corpo, ela quer preencher aquele vazio. E aí ela começa a comer. Então, na nossa vida também não é diferente. Quando a gente começa a sentir um vazio na nossa alma, a gente quer fazer alguma coisa para poder preencher aquele vazio. E hoje a gente vai aprender a preencher esse vazio de uma outra forma, a preencher esse vazio com a nossa fé. Bom, antes da gente iniciar, eu gostaria de estar orando, né, por esse momento, por você também que está aí na sua casa, que está assistindo essa live. Você me desculpa se de vez em quando eu abaixo a cabeça assim, porque eu já tenho mania disso no culto, e aqui a gente não sabe para onde olhar, então a gente fica assim meio que nervoso. Me estreia, gente, me estreia. Então deixa eu orar por você nessa noite. Pai Santo, Deus de misericórdia, Pai, estamos aqui, Senhor meu Deus, e Pai, na Tua casa, Pai de poder e glória. Eu, unida a Teu servo, Pai de poder e glória, a Tua igreja, Senhor Jesus amado, nas Suas casas, nos seus lares, nos celulares, no computador, Pai de poder e glória. A Tua igreja, Senhor meu Deus e Pai, que separou esse momento do Seu dia, ó Deus, que separou esse momento, Pai de poder e glória, para ouvir a Tua mensagem, para aprender mais de Ti. Senhor Deus Santo, Senhor Deus Soberano, nós como seres humanos, Tu conheces, ó Deus, a nossa limitação, Pai de poder e glória, mas neste momento, ó Deus amado, Deus querido, eu peço que a Tua palavra, Deus amado, Deus querido, possa, Senhor meu Deus e Pai,
meu Deus e Pai, mais acelerada no pensamento, Deus amado, Deus querido. Quantos estão, ó Deus, se perguntando o que eu vou fazer, da onde vai vir o meu sustento, qual será a minha provisão para o dia de amanhã? Então, Deus amado, Deus querido, que nessa palestra, Senhor, meu Deus e Pai, o Teu Espírito Santo possa confortar, Senhor, meu Deus e Pai, o coração dessas pessoas, Deus amado, Deus querido, que Tu possas vir, Senhor, meu Deus e Pai, com o Senhor Jesus amado, um calento, Senhor, meu Deus e Pai, para os seus corações, Pai de poder e glória, que o Senhor possa renovar a nossa mente, Deus, a nossa fé, Pai de poder e glória, pela misericórdia do Espírito Santo, neste momento, durante esta palestra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Bom, começando com o versículo, a Bíblia vai falar lá em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, a ansiedade ela não acrescenta em nada na vida da gente. Esse sentimento que vem de encontro à nossa alma não vai nos ajudar em nada a resolver a situação. Então, Pedro ele fala o quê? Lança sobre ele a tua ansiedade, lança sobre ele a tua preocupação, porque ele vai ter cuidado de você e de mim. Para que nós possamos vencer essa ansiedade que as pessoas estão passando neste momento, é necessário que tenhamos o quê? Que tenhamos o nosso espírito fortalecido, a nossa alma fortalecida. E para fortalecermos a nossa alma, o nosso espírito, para podermos dar conta dessa ansiedade, é necessário que nós venhamos deixar a nossa ansiedade no altar de Deus. E é isso que a gente vai aprender ao longo dessa palestra. A nossa fé em Deus, ela nos faz entender que é possível ser feliz hoje, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento que parece que o salário está escasso, mesmo nesse momento onde tudo aparenta ser desesperador. Deus ele fala que a nossa fé, quando nós acreditamos nele, quando nós acreditamos na providência dele, é possível que nós sejamos felizes. Por quê? Porque o amanhã não pertence a mim. Essa situação não está no meu controle, não está de acordo com a minha vontade, mas a situação que estamos vivendo está sob o controle da mão de Deus. Então quer dizer que amanhã vai acabar a quarentena? Não é isso. Quer dizer que a nossa fé em Deus vai nos ajudar a passar por esse período com calma, com tranquilidade, com paciência, com fé, com esperança em Deus. E a fé, ela transforma a esperança na certeza. Eu disse.
houve problemas técnicos, né? E aí, vamos continuar, né? Então, a nossa fé, ela transforma a esperança na certeza de que o sofrimento, ele vai fazer sentido, mesmo quando essa perspectiva terrena, ela não vê sentido nenhum. O que o nosso eu humano, que as pessoas comuns, aquelas que não têm fé em Deus, o que elas fazem? Elas tendem a ficar desesperadas, elas tendem a ficar inseguras, elas tendem a começar a querer briga com o filho, briga com o marido, isso tudo porque a pessoa, ela está muito preocupada, ela não consegue lidar com a situação, ela não sabe como vai ser o futuro dela, e daí a tendência do nosso eu físico, o nosso eu natural, o nosso eu sem Jesus, ele começa a ficar muito ansioso, começa a ficar muito preocupado. E para que nós venhamos a ter a transformação desse estado ansioso, desse estado que nos leva ao medo, desse estado que nos leva à insegurança, nós temos que ter a certeza, nós temos que ter fé de que tudo isso que está acontecendo na nossa vida nada mais é do que um propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Como o pastor falou aqui no domingo da Santa Ceia, né? Todo esse período que ele está na quarentena, que ele está na sua casa, Deus tem me ensinado coisas diferentes. E a mim, Paula, também Deus tem me ensinado a vencer os meus medos, vencer as minhas preocupações. Deus, ele tem me ensinado que é Ele que é o provedor da minha vida. Outra coisa que Deus tem me ensinado é fazer esse negócio de usar a tecnologia. Quem me conhece sabe que eu detesto essa modernidade toda, mas independente se eu detesto ou não detesto, eu tenho que passar por ela, porque o nosso presente, ele é esse, é usar a tecnologia. E daí se tem uma coisa que me dá assim, nervoso, é esse negócio de eu ter que ficar olhando para a câmera e ter que falar. Então todas as minhas aulas que eu estou tendo, né, seculares, elas são por videoconferência. A mão fica suada, dá um calafrio danado. Eu não quero aparecer no vídeo. Graças a Deus tem aula que a gente tem que ficar com o vídeo apagado, só assim ninguém olha para o meu rosto, né? Mas tem aula que não, que a gente tem que falar, que a gente tem que estar lá se expressando. Me dá um suador danado, mas Deus tem me ensinado a enfrentar esse Golias, né? Nesse tempo de Covid, que é lidar com essa coisa da tecnologia. E daí, nessa palestra, né, nós vamos falar sobre 3 tópicos. O que é a ansiedade, as causas que ela tem sobre a nossa vida e as consequências, como Jesus, ele viveu a vida e como é que ele vai nos ensinar a viver, e por último, a terapia de Deus. Para dar continuidade a essa palestra, quem tiver aí a sua Bíblia em casa, eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, que nós vamos ler o texto bíblico que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Então a gente deixa ele aqui. Falhas técnicas. Se isso acontece nas grandes empresas, o que dirá nós, pobres mortais? Então, quem pegou aí a Bíblia, o texto bíblico que a gente vai ler, vai ser Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 34.
É uma passagem bem conhecida, né, dos irmãos, não é novidade para ninguém. Então, a gente vai começar. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que você vai haver de comer ou pelo que você vai haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, né, em outras palavras, não ande preocupado pela tua vida, não ande preocupado pelo amanhã, o que você vai comer, o que você vai beber, como você vai se vestir, como você, mãe, vai comprar a roupa para o teu filho que está crescendo, está disparado em crescimento. Deus está falando o quê? Que o corpo não é menos do que a roupa não é mais do que o corpo. Para a gente também não ficar preocupado com como é que a gente vai lidar com essa situação para dar de comer aos familiares, né, aos pais de família que trabalham e que estão se vendo numa situação assim, meia caótica, como vai levar o alimento para casa. Deus está falando que a nossa vida, ela não vale menos do que um alimento. Olhai para, versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? Ou seja, se Deus, na sua soberania, Ele toma de conta das aves do céu e das flores, quanto mais a nós, que somos seus filhos, que somos criaturas suas. Além de ser criaturas, nós somos seus filhos. A Bíblia diz o quê? Que nós que somos terrenos, terrestres, o nosso filho nos pede alguma coisa e a gente tem essa bondade de dar, quanto mais Deus, que é divino, que é 100% bondade, 100% perfeição, quanto mais Ele não há de nos negar alguma coisa. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de nós, com todos esses cuidados que nós temos, com todo esse controle que a gente tenta ter, com toda essa organização que você tenta ter na sua vida, com essa tua ansiedade, com essa tua preocupação, diz para mim, será que é possível você conseguir acrescentar 1 minuto a mais sobre a tua vida, 1 dia a mais sobre a tua vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Por que você anda preocupado? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. Ou seja, os lírios do campo, eles não fazem absolutamente nada. O tempo de duração de vida deles é o mínimo. E se eles não têm tanto efeito assim, né? Se eles não têm tanta importância assim, e Deus veste das cores mais lindas que tem na natureza, quanto mais a nós, que somos pessoas que temos uma vida de longa duração, temos muito trabalho a fazer, quanto mais a nós. Será que Deus não vai ter o mesmo cuidado por nós? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, não andeis, pois, preocupados, dizendo, o que comeremos?
coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe as necessidades de todas essas coisas. Ou seja, o homem natural, ele se preocupa. Como é que eu vou tirar o sustento da minha família? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou manter o meu negócio? Como é que eu vou manter a minha renda? Isso, Deus ele fala, deixa para que as pessoas normais, para que as pessoas que não têm fé, deixa elas sim se preocuparem com isso. Agora, quanto a vós que sois meus filhos, vocês têm as minhas promessas sobre a vida de vocês, vocês têm o meu cuidado sobre a vida de vocês. Eu sei de cada necessidade que vocês precisam. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai intimidade com Deus, porque é a intimidade com Deus que vai cessar toda essa preocupação, que vai acalentar a nossa alma com essa preocupação que tem excessiva, essa pandemia que está querendo jogar a nossa alma lá no chão, né? Esquece tudo isso. Busca primeiro o reino de Deus, porque é Ele quem vai ter cuidado de nós. E versículo 34: não vos inquieteis, pois, não andeis preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós sabemos que a ansiedade, ela nos leva a um sentimento de medo. Daí, sentir medo, muitas das vezes, é uma situação que nos leva a ter perigo, né? E sentir medo, de vez em quando, é benéfico, porque isso ajuda na nossa sobrevivência. Por exemplo, a nossa igreja é na Estrada da Gávea, e por aqui é uma curva onde passam muitos carros. Se você tem medo, se você é uma pessoa sensata, você não vai atravessar a rua de qualquer maneira. Primeiro você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, para ver se está passando uma moto, se está passando um ônibus. Então, nesse sentido, o medo ele é benéfico para a nossa sobrevivência. Porque se a gente não tivesse medo, a gente ia fazendo tudo de qualquer jeito, e daí isso poderia prejudicar a nossa vida, né? Então, sem esse instinto de medo, nós seríamos pessoas inconsequentes, seríamos pessoas loucas e colocaríamos a nossa vida em risco. Então, ter um pouquinho de medo faz bem à saúde mental do ser humano para poder manter a nossa sobrevivência. Entretanto, se a gente tiver uma ansiedade muito lá em cima, se o nosso medo começar a dominar a nossa vida, esse medo ele vai impedir o nosso crescimento espiritual. Ele vai impedir o nosso crescimento pessoal. Ele vai impedir o crescimento na nossa vida. E daí, aprendendo com Jesus, né? Ele nos ensina o quê? Que numa parábola existia um senhor, e esse senhor ele foi viajar e deixou lá a sua casa sob os cuidados dos seus empregados. E a cada empregado, Deus ele deixou um talento. A um ele deu 5, o outro ele deu 3, o outro ele deu 1. E quando esse senhor ele retorna de viagem, ele começa a querer fazer a prestação de contas. E daí nós vemos que teve um servo que ele escondeu esse talento que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha medo. E daí, o fato desse servo ter escondido esse talento que ele tinha, por medo de ser criticado, por medo de que desse errado, por medo de ser caluniado, seja por qual motivo
permitiu que esse servo viesse a se desenvolver. E aí o senhor, né, daquela casa expulsou aquele servo, expulsou aquele empregado. A mesma coisa, amados, é na nossa vida. Se eu tenho medo de encarar uma prova, se eu tenho medo de encarar uma situação, se eu tenho medo de sair à procura de algo, isso vai impedir a minha vida, isso vai impedir o meu desenvolvimento. Se eu tenho medo dessa crise que todos nós estamos passando, se eu tenho medo de ir além, eu vou ter o meu crescimento impedido. E quando a gente fala de não ter medo, não é para você sair da sua casa, não, a irmã falou que é para a gente não ter medo, então vou sair da minha casa hoje, vou sair da minha casa amanhã e vou fazer, vou acontecer, porque eu não tenho que ter medo da doença. Não, não é isso. A gente tem que ser cauteloso. É claro que cada um tem que se resguardar na sua casa, tem que vigiar, tem que orar, mas o que nós não podemos ter é esse medo excessivo que está sondando a vida daqueles que não têm fé em Deus. A nossa vida, ela é diferente, porque quem cuida da nossa vida é Deus. Então, por mais que nós sejamos pessoas da igreja, sejamos pessoas de fé, de vez em quando a nossa alma tem que empurrar a gente lá para a insegurança, dizendo que isso não vai passar, de que adianta eu ficar estudando, porque nada vai acontecer, de que adianta eu me esforçar para juntar um dinheirinho, para depois eu ter um dia melhor, porque se o amanhã só Deus sabe, né? Então nós não podemos ter esse medo, né, que nos impede de avançar adiante. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Então, nós aprendemos com essa história desse servo, né, que esse medo, essa tal ansiedade, ela pode arruinar os nossos sonhos. Ela pode destruir todos os projetos e ideais que você sonha, que você tem, né? Porque esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de medo nos afasta de Deus, nos faz acreditar naquilo que não existe, e daí nós começamos a encher o nosso coração cheio de pensamentos negativos, cheio de desespero, e passamos a desacreditar em Deus. Então nós precisamos ter cuidado com esse sentimento de ansiedade, com esse sentimento de medo, porque esses sentimentos fazem a nossa alma adoecer. E para que a minha e a sua alma não venha adoecer, nós precisamos nos fortalecer do Espírito Santo. Seja a situação qual for, nós precisamos nos fortalecer do Espírito Santo. E daí nós vemos que a vida, ela é um dom de Deus. E por isso nós temos que aproveitar cada oportunidade que Ele nos concede. Cada momento desse é um momento único. A gente não pode fazer com que o nosso relógio biológico, ele volte o tempo atrás, ou ele avance o tempo muito à frente, né? Tem até um filme que fala disso. O homem tinha lá um controle remoto, quando ele estava diante de uma situação difícil que ele não queria, ele ia lá no controle e avançava a vida, né? Então a gente não tem esse poder. Nós temos o quê? Que aproveitar esse tempo que Deus, Ele nos deu. Nós temos que vivenciar hoje. E Deus, Ele tem nos ensinado a convivermos uns com os outros dentro da nossa casa. Eu sei que às vezes é difícil, porque a família se desentende. Afinal de contas, o que mais nós temos visto são casais, né, que de repente, quando se viram nessa situação,
Antigamente era falta de tempo, né? A família não se comunicava porque ninguém tinha tempo. O marido saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, as crianças iam para a escola, e aí quando chegava todo mundo de noite, cada um ia para o seu quarto, ia para o seu celular, ia para a sua cama, ia dormir. E aí agora que as pessoas têm um excesso de tempo, elas não estão sabendo administrar a sua convivência. É mãe que não sabe lidar com o filho, é mulher que não sabe lidar com o marido, e daí vai, né, um vendaval danado. E aí Deus quer nos ensinar o quê? Quer nos ensinar que nós venhamos ser compassivos, compreensivos uns com os outros. E eu vou dizer que é um teste de sobrevivência. Lá em casa, o ritmo meu com o ritmo da minha mãe é totalmente diferente. Eu já sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas muito mais cedo, ela já é uma pessoa assim que vai no lento, assim, e daí eu estava acelerada com o meu pensamento, assim, ai meu Deus do céu, eu não aguento, porque de vez em quando eu levava para dar uma caminhada ali na praia, mas olha a hora, já são 9 horas da manhã, esse sol na minha cara, essa minha pele branca, esse sol vai me queimar, vai me torrar. E aí Deus ele me fez pensar no seguinte: está correndo por quê? Para onde você vai? Você vai trabalhar? Você tem hora, né? Então dali Deus ele me ensinou o quê? A ser mais compreensiva, né? A entender que o tempo do outro não é o meu tempo, e que eu tenho que dar valor àquela criatura que ele me deu, porque não é para sempre. Então esse momento que eu tenho com ela no dia a dia, ele não vai se repetir quando essa pandemia acabar. Não vai se repetir por quê? Porque uma vai estar no trabalho, a outra vai estar lá na ginástica da prefeitura, o tempo já não é mais o mesmo, e aí as coisas vão passar, você vai olhar para trás, você vai falar assim, poxa vida, não aproveitei o tempo que eu tinha. Então nesse momento, Deus ele está nos dando a oportunidade de nós também pararmos, né? Colocar o pezinho no freio e começar a aproveitar, né, esse presente que ele nos deu. Quem sabe tua família é assim meio, um não fala com o outro, um está de bico com o outro, né? Então talvez esse seja o momento da gente deixar as desavenças de lado e começarmos a querermos compreender uns aos outros. Quem sabe aquele filho estava com a falta de um cafuné, né? Rebelde toda a vida, porque quer chamar a atenção, e você nunca tem muito tempo, porque você trabalha, você tem sua vida, e nesse momento, Deus está separando esse tempo para vocês dois, né, terem mais tempo um para o outro. Sentar juntinho no sofá, ver um filme, ver uma televisão, ver alguma coisa boa, fazer uma pipoca, dividir ali uma bacia, né? Deus está nos dando oportunidade para isso. Essa tal ansiedade, né? Essa ansiedade faz com que as pessoas elas queiram antecipar os acontecimentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Essa ansiedade nos leva a querer sempre correndo lá na frente, está querendo que esse tempo passe logo. Então, por isso que a ansiedade ela é um sentimento irracional, ela passa da razão e é um dos piores sentimentos. Antigamente se falava que a depressão, né, aquele estado de tristeza, de melancolia, era um sentimento ruim, que nesse ano de 2020 ter depressão seria tão comum quanto ter uma dor de cabeça. Mas esse sentimento chamado ansiedade, que leva as pessoas a se preocuparem com aquilo que não existe, leva as pessoas a verem, terem medos daquilo que não existe, ou então levam as pessoas a verem uma coisa assim desse tamanho, uma coisa desse tamanho. Essa ansiedade, ela tem paralisado a vida do ser humano. Essa tal ansiedade tem levado muitos
mas também uma morte espiritual. Porque quando a pessoa ela vai ficando muito preocupada, ela vai ter agitação, ela vai paralisar, tudo, ela vai ter síndrome do pânico, tudo vai acontecer na vida dela. E não vai ser coisa boa, não. Então essa ansiedade, como a gente estava falando, ela gera o quê? Gera inquietação. A gente não consegue mais ficar quieto, a gente não consegue parar, a gente não consegue mais se concentrar. Ler um texto para a faculdade, para a prova, meu Deus do céu, a gente não consegue mais se concentrar em nada, porque o pensamento fica lá, ó, acelerado, só maquinando, só maquinando. E com esse pensamento acelerado, quem vai enfraquecendo quem? É o nosso coração. E a nossa paz vai ficando como? Vai ficando lá longe, vai ficando lá no chão. Então Jesus, ele ensina que os seus filhos o quê? Eles não devem se preocupar com o dia de amanhã. Que foi o que a gente viu lá no versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso não quer dizer que a gente deve viver a vida como se o hoje fosse o último dia e amanhã não existisse. Não. A gente tem que ter cautela. A gente tem que viver o hoje, aproveitar a nossa família hoje, aproveitar esse momento com Deus hoje, agora, né? E deixar que amanhã Deus, ele vai cuidar. O seu emprego pode deixar. Apesar de você estar de licença, apesar de estar essa coisa assim do governo está cortando salário, dando auxílio, pode deixar que seu emprego, Deus, ele está garantido. A sua bolsa de estudo, pode deixar. Deus está lá tomando de conta, está reservadinho para você, porque o que Deus tem para os filhos dele é a promessa. E quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, só existem duas coisas: o sim e o amém. Então, aquilo que é teu, está guardado. Pode vir pandemia, pode vir crise, pode vir o que for. Aquilo que é teu, Deus, ele está guardando para você. E daí essa ansiedade, ela traz consequências sobre a nossa vida. Ela provoca diversos males na nossa saúde física e na nossa saúde mental. A gente começa a ficar com um pensamento muito negativo, né? Deus não me ama, ninguém na igreja me ama, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meu irmão não me ama, ninguém me ama mais, meu salário, eu vou passar fome porque eu não vou receber, não consegui meu cadastro da Caixa Econômica, e daí você começa a ficar maquinando coisas, né? Eu vou ser expulso da minha casa porque eu não consegui pagar o aluguel, eu vou morrer de fome porque o alimento está acabando, né? E daí você começa a maquinar só pensamento ruim, só pensamento negativo, só pensamento que vai te levando à destruição. E daí você não goza de um minuto de paz sequer. E daí podemos concluir que o viver ansioso é um viver de modo contrário àquilo que Deus ele tem para nossas vidas. Por quê? Porque quem vive ansioso vive de acordo com os padrões desse mundo, vive preocupado. E a palavra de Deus, ela diz o quê? Que não devemos viver segundo a maneira de pensar desse mundo. Se a gente liga a televisão, no RJ, no Jornal Hoje, ou seja lá onde for, você só vai ver informação que vai querer minar a tua fé. Morreu não sei quantos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo outro. Então todo esse noticiário vai querer minar a tua fé, vai querer minar a tua alma, vai querer te levar ao desespero, vai querer
essa negatividade, né? Nós vivemos um momento de crise, sim, concordo, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos em que nós temos que abrir mão do nosso lazer, sentimos falta, sim. Domingo agora vai ser Dia das Mães, acredito que muita gente estava pensando em levar sua mãe para um bom restaurante, comprar um presente maravilhoso, mas devido à situação, você vai ter que apertar um pouquinho e utilizar a sua criatividade. Já quero saber logo qual vai ser o cardápio que o pastor vai fazer com a pastora Thelma, né? E qual o café da manhã que os meninos vão levar na cama dela, né? E daí o povo vai utilizando a criatividade. Ou seja, vamos viver sim com um pouco de restrição, mas isso não quer dizer que a nossa vida acabou, que tem um ponto final aí. Então é nisso que Deus ele nos chama a atenção. Olha, eu sei que as notícias que estão correndo por aí, elas são ruins, mas vocês não podem se deixar levar por essa preocupação excessiva, por esse noticiário que só quer derrubar, que só quer minar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa paz, a nossa alegria, ela tem que estar em Deus. E daí para a nossa reflexão, né? Você tem resistido à ansiedade ou tem permitido que ela domine o seu coração? Jesus essa semana me pegou, me puxou a orelha, meu irmão, que eu estava numa ansiedade que meu Pai do céu, você come uma coisa doce, não era aquilo que eu queria, você come uma coisa salgada, não era aquilo que eu queria, você abre a geladeira, parece que vai brotar alguma coisa dali de diferente, mas também não brota nada. Você abre a porta do armário, também não tem nada, né? E daí Deus ele me deu essa puxada de orelha e falou assim: vem cá, minha filha, vem cá, porque você está precisando exercitar essa tua fé em mim. Você está precisando deixar todo esse teu medo que você tem debaixo do meu altar. Irmãos, se tem uma pessoa que sofre com as consequências da ansiedade, sou eu. Certo dia eu fui parar no dentista, eu estava com uma dor no dente, uma dor. E aí, chegando lá, ele falou assim: olha, não tem nada na sua boca. Eu falei: mas como assim? Então você me dá o cartão do psiquiatra, né? Porque você está dizendo que eu não tenho nada. E daí, amados, dito e feito, eu comecei a perceber que essa dor, ela vinha domingo, segunda-feira, terça-feira, ela era alucinante. E depois ela ia diminuindo. Sabe o que era isso? Tensão. Toda vez que eu tinha minha aula, na terça-feira, lá na UERJ, com um professor que era meio que militarzão mesmo, né? Chegou, me dava medo. Eu não precisava nem falar. Era só olhar para a tua cara que você já sentia medo do homem, né? E aí Deus foi trabalhando isso no meu coração. Essa coisa de falar com internet, de falar por videoconferência, meu Pai do céu, como eu ficava nervosa. No dia de sábado eu tenho um curso, né? Então a mão soa, dá um frio, dá um calafrio, dá um isso, dá um aquilo, né? Mas Deus, Ele tem me ensinado a ficar mais calmo. Tem alguém aí? E daí? Alguém deu sinal de vida? E daí, a gente vai falar da filosofia desse mundo, onde as pessoas só sabem correr, as pessoas não têm mais tempo para nada, né? Você vai para o trabalho de metrô, as pessoas, cada uma está assim, olhando para o seu celular. Ninguém mais faz contato visual com ninguém. Tudo as pessoas querem ganhar tempo, né? Antigamente as pessoas sentavam e liam um livro. Hoje em dia os livros são audíveis, porque enquanto você está dirigindo, você tem que aproveitar o seu tempo, porque você tem que colocar informação na sua mente. Por um lado isso é bom, beleza,
tecnologia está aí para ajudar a gente a economizar tempo. Mas, por outro lado, isso traz uma preocupação excessiva. Isso traz, assim, uma aceleração. Parece que se a gente estiver parado, descansando, isso é perda de tempo, eu tenho que fazer alguma coisa. Se uma mãe, ela senta com a sua criança, que é bebezinha, se ela está lhe dando de mamar para a criança, ela tem que estar com a tela do celular assim, olhando, né? Porque ela não pode perder as informações, ela não pode deixar passar nada. E aquele momento que ela tem com o seu filho, né? Aquele momento deles dois, é um momento perdido. Então parece que são coisas pequenas, mas que no nosso dia a dia fazem toda a diferença. Então, né, falando dessa tal ansiedade que as pessoas têm que correr, certa vez o povo de Deus, né, que já era ansioso por natureza, a gente herdou essa ansiedade desde lá da época de Adão e Eva, né? E aí o povo e Moisés chegou para o povo e falou assim: olha só, eu vou sair daqui do meio de vocês e vou para o monte, vou orar. Acontece que naquela época não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia videoconferência, não existia live, não existia nada. E aí Moisés levou um tempinho a mais lá no monte, porque Deus estava tratando dele. Então Deus queria, né, tratar bem de Moisés, para Moisés chegar aqui embaixo, ali embaixo, transmitir para o povo direitinho aquilo que Deus queria. E daí o povo começou a falar assim: olha só, está demorando muito. Não, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Vai que algum bicho tenha matado Moisés. Vai que Moisés se perdeu no meio do caminho. Vai que alguma coisa aconteceu com Moisés e Moisés não vai voltar mais. E agora? Ficaremos todos nós abandonados, sem ninguém. Quem é que vai nos guiar? Quem é que vai estar à nossa frente? E daí o povo, na sua ansiedade, no seu desespero, eles começam a juntar todas as suas joias, todo o ouro que eles tinham, derretem e fazem um ídolo para que possa guiá-los. Fazem um objeto e dizem para aquele objeto: nós te criamos, mas agora é você que vai nos guiar. Olha, como a ansiedade tira o nosso raciocínio, como essa ansiedade, esse sentimento, ele cria uma cegueira nos nossos olhos. E daí aquele povo começou a adorar aquele bezerro. E depois de um tempo, quando Moisés chega, aí, meu amigo, Moisés ficou tão irado, mas tão irado, que até a tábua ali ele quebrou, e depois tiveram que fazer 2 trabalhos, né? A desobediência do povo deu só trabalho para Moisés. A mesma coisa na nossa vida. A nossa ansiedade vai nos tirar a razão, o raciocínio, vai colocar uma cegueira espiritual nos nossos olhos, e daí você vai pagar 2 preços. Um, porque você estava esperando, mas no meio do caminho você desviou do caminho e fez aquilo que você queria. E o outro é que quando você voltar à sua racionalidade, Deus puxar o seu tapete e você voltar em si, você vai ter que pagar pelo tempo da espera e as consequências do teu erro. Então Deus, ele não quer isso no meio do povo dele. Nunca falei tanto na minha vida. E daí Deus, ele começa a falar para os seus apóstolos, né? Você já viu os passarinhos? Qual é a função de um passarinho? Pergunto eu. Voar, cantar e tomar conta do ecossistema, né? Comer lá um bichinho que tem lá na planta, qualquer coisa. E daí Deus começa a nos comparar a esses animais.
Ora, se os passarinhos, que não fazem nada, não fazem muita diferença assim, a existência deles ou não, e Deus tem cuidado deles, eles não trabalham, eles não ajuntam, eles não fazem nada, e Deus tem cuidado deles, quanto mais Deus, Ele não vai ter um cuidado, um carinho especial por vocês, seres humanos, que foram criados para tomar conta dessa natureza, dessa criação que Deus deixou. Quanto mais vocês, seres humanos, seres racionais, que sabem da existência de Deus, que foram criados para adorar e louvar a Deus, como é que Deus vai ter mais amor por um animalzinho, por um passarinho que não faz nada, do que vocês, que são seres filhos? Vocês não são criaturas, vocês são filhos de Deus. Então, quanto mais carinho Deus não vai ter e cuidado por vocês. E daí Deus também, Ele nos manda olhar, Jesus nos manda olhar para os lírios do campo. É uma flor linda, maravilhosa, mas que tem uma vida curta. Também não faz muita diferença. Se não existisse o lírio, existiriam outras flores, existiriam as rosas, as margaridas. E se Deus, Ele tem um cuidado de perfumar essas flores, Ele tem um cuidado de deixar essas flores as mais lindas que existem, né? Quanto mais a nossa vida. Será que Ele não vai ter o cuidado por nossa vida? Deus, Ele fala que se uma planta daquela, ela tinha uma duração curtíssima, e Deus as vestiu de uma forma mais linda do que as vestes do rei Salomão, quanto mais eu e você, que somos filhos dependentes dele. E daí, amados, o que Jesus, o que Deus, Ele queria nos mostrar, nos mandando refletir sobre um exemplo desses animais e dessas flores? Que nós não devemos andar preocupados, ansiosos quanto à nossa vida, quanto ao nosso dinheirinho no final do mês, quanto ao alimento que vai nos faltar ou não, porque é Ele que tem cuidado de nós. Alguma coisa Ele vai fazer sobre a nossa vida. E durante essa caminhada toda que eu tenho com Jesus, que eu tenho com Deus, olha que de vez em quando eu falo assim: tá bom, Senhor, agora eu quero ver como é que Tu vai me livrar dessa situação aqui que eu estou precisando. Amados, quando a gente menos espera, Deus, Ele vem com a providência. Deus, Ele vem com o 14º salário. Deus, Ele vem com dinheiro numa conta que você nem sabia que você tinha. Deus, Ele usa alguém para te abençoar, mas providência Deus faz. De que jeito? Eu não sei. Se Ele não abrir o mar para você, Ele vai fazer que nem Pedro. Pedro passa por cima. Já que não foi possível abrir o mar, então passa por cima desse mar. Mas o que eu quero dizer é que alguma coisa Deus, Ele vai fazer. Desamparado, Ele não vai deixar ninguém. E daí, a gente já entra no nosso terceiro tópico, né? Acho que você já deve estar cansado de ouvir. A gente vai entrar na terapia de Deus. Nós vamos aprender a depender de Deus. Só um minutinho para eu tomar um gole de água. Alguém? Pronto? E aí, a gente vai ver que Deus, Ele cuida de nós, das nossas necessidades,
em tudo aquilo que nós necessitamos, Ele vai nos suprir. E nós temos que fazer o quê? Aprender a depender de Deus de forma integral, né? Não é só meio termo, não. É de forma integral. E de confiar que Ele e as promessas dEle é o remédio para esse tal sentimento que quer devorar a nossa vida, que é essa tal ansiedade. O Senhor, né, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nunca perde o controle das circunstâncias. O salmista Davi, lá no Salmo 23, ele fala o quê? Deitar-me faz em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. Então, quando nós começamos a alimentar a nossa alma com as coisas que vêm do alto, quando nós começamos a permitir que Deus faça a renovação da nossa mente, né? Quando nós permitimos que as informações vindas de Deus atinjam a nossa vida, né? Deus, Ele traz paz ao nosso coração e à nossa mente. Imagina aquele pastor andando pelo vale da sombra da morte, andando por um lugar escuro que ele nem sabia aonde ele estava pisando. E ele diz o quê? Não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. A nossa confiança em Deus, ela faz com que os nossos temores, com que a nossa preocupação, ela fica assim, ó, desse tamanho. Não quer dizer que nós não venhamos amanhã ter que lutar pela nossa sobrevivência. Não quer dizer que amanhã nós tenhamos que sacrificar o nosso corpo e levantar de manhã cedo. Quem trabalha de frente, na linha de frente, o pessoal que toma conta do lixo, o pessoal do supermercado, o pessoal que tem que trabalhar por videoconferência, quem faz as suas petições aí, quem faz os seus trabalhos pela telinha do computador, isso não quer dizer que amanhã não tenhamos que sacrificar os nossos corpos ao trabalho. Mas isso quer dizer o quê? Que a nossa confiança em Deus, ela vai fazer com que esse trabalho, ele seja mais leve, mais light. Essa confiança em Deus, amanhã, quando eu começar a pensar, meu Deus do céu, e agora? O que será de mim? Quando eu começar a pensar que Deus, Ele tem cuidado de mim, que Deus, Ele é a minha provisão, eu já amanhã já não vou me levantar com aquela tensão, sabe quando você dorme? E aí quando você acorda, parece que você não descansou. Esse ombro aqui parece que dói. O ombro vai para a orelha, né? De tanta tensão que a gente fica. Então, quando você começa a confiar nas promessas de Deus sobre a sua vida, é como se você tomasse um relaxante muscular. Certa vez eu estava aqui na igreja, estava tensa por alguma coisa que eu tinha que fazer. Talvez fosse alguma coisa do curso, que foi um cursozinho, meu amado, né? Ano passado eu concluí meu mestrado, né? E foi um curso que só Jesus misericórdia. Quando eu defendi, eu falei assim, gente, esse curso não foi só um curso profissional, não, foi um curso para a vida. Porque, olha, eu resisti até o fim, né? E eu ficava super preocupada, coisa e tal. E de repente chegou alguma irmã, não lembro se foi irmã Selma, né? Irmã Selma, que saudade de você. Eu sei que você adora participar da escola dominical, adora ler. Né? Eu acho que foi a irmã Selma que colocou a mão sobre o meu coração, ela fez uma oração. Amados, parece que eu tinha tomado um relaxante muscular. Na hora, aquela tensão acabou. E é assim no meu dia a dia. Não é questão de que só quando o irmão vem botar a mão na gente e orar pela gente que a gente vai se acalmar, não. Quando nós deixamos o nosso pensamento ser renovado pelas promessas de Deus, pela nossa confiança em Deus, a coisa se torna muito mais light, muito mais leve.
paralise essa criatura. Não, eu não vou enfrentar aquela prova daquele concurso que eu tenho que fazer porque eu sou uma pessoa incapaz, eu não tenho capacidade, eu estudei, mas vai que me dá um branco. Não, tem tanto candidato lá que é melhor do que eu, que tem mais condições do que eu, que tem mais dinheiro do que eu, porque eu, um ser pobre, mero mortal, vou fazer isso, já que eu não vou passar, já que eu não vou conseguir. E dali aquele indivíduo faz o quê? Dá lugar ao medo, não faz a prova, e aí perde uma grande oportunidade de uma chance, de um emprego, de um salário melhor. Ele paralisa as bênçãos de Deus sobre a vida dele. A culpa é de quem? É de Deus? Não. Deus, ele estava ali. Olha, esforça-te, que eu vou contigo. Deus, ele não falou assim, olha, vai ser tudo uma maravilha, você pode ficar aí deitadinho, só comendo e bebendo, porque você vai receber vitória. Não. Deus chegou para Josué e falou assim, meu filho, Moisés morreu, mas sacode a poeira. Vamos lá, levanta e vamos seguir em frente, porque essa terra é tua. Tem gigante? Tem. Mas essa terra já é sua. Imagina Davi, irmãos, pequenininho daquele tamanho, mirradinho. Ninguém dava nada para o Davi, nem quem era da família dele acreditava que ele ia sair daquela situação. Quanto mais os da rua, quanto mais aquele Golias, que era 5 vezes maior do que Davi. E daí, Davi, ele fez o quê? Ele colocou a fé na frente do medo. E foi lá e enfrentou Golias. E assim é a nossa vida, né? Essa fé que está aqui dentro da gente, ela faz a gente enfrentar esse Golias. Olha, quer saber de uma coisa? Lá vai ter um monte de gente inscrita para fazer essa mesma prova, vai ter um monte de gente lá que vai fazer essa entrevista de emprego, mas eu não quero nem saber, porque aquilo que Deus ele reservou para mim é meu e ninguém toma. E daí você vai com mais confiança. Não foi daquela vez? Não tem importância. Deus está só te aperfeiçoando para você, nos outros processos, ir com mais amadurecimento, ir com mais experiência. Mas o que é teu, Deus prometeu e Deus vai te dar. E daí nós temos as surpresas de Deus, que Ele sempre nos surpreende, mesmo quando não tem saída, mesmo quando a gente fala assim, meu Deus do céu, da onde é que vai vir essa providência? Deus, ele vem e nos surpreende com a sua provisão. Por quê? Porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do quão nós necessitamos dele. E daí, o povo israelita, né? Eles pensavam que diante daquele deserto que eles estavam caminhando, eles iam passar fome. E começaram a reclamar com Moisés. Moisés, você me tirou lá do Egito. Lá eu levava chibatada. Lá eu apanhava. Mas pelo menos eu tinha o que comer. Aqui, Moisés, eu estou aqui nesse deserto caminhando há não sei quanto tempo. Estou aqui com a minha família. E cadê o sustento? Cadê a providência? A comida está acabando, Moisés. Como é que a gente vai fazer? A gente vai morrer de fome. E o que Deus faz? Faz o maná cair do céu. E Deus ainda diz para aquele povo, olha só, não é para vocês juntarem não, hein? É para vocês comerem, e o que for de hoje é de hoje. O que for de amanhã já não presta mais. Mas mesmo assim, o povo, né, com a sua ansiedade, não, eu vou guardar aqui um manazinho debaixo da mesa, debaixo do travesseiro, debaixo da pedra, né, porque amanhã vai que não caia, né, vai que não caia. E aí, meus amados, todos os dias Deus mandava providência ali.
e aqueles que resolviam desobedecer, o maná apodrecia. Quanto mais nós, se Deus sabe das nossas necessidades, Ele vai suprir cada uma de nossas necessidades. Então, nós não precisamos viver preocupados e ansiosos, porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades. E essa fé que nós temos em Deus, essa certeza que nós temos da provisão de Deus que vai chegar sobre a nossa vida, é essa certeza que vai fazer com que esse sentimento que está rondando a vida das pessoas venha ser desse tamanho sobre a nossa vida. Quando essa dor ela atingir a nossa alma, quando essa provação ela vier ao nosso encontro de um tamanho assim que só Deus sabe, né? Vai ser essa fé que temos dentro de nós que vai manter viva a nossa esperança de dias melhores, de um futuro melhor. E daí, amados, como é que eu vou conseguir, né, manter esse pensamento de Deus sobre a minha vida? Como é que eu vou conseguir vencer essa ansiedade se amanhã de manhã só Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida? Vou deixar 3 exercícios para que você possa vencer essa ansiedade que está querendo corroer a tua alma. Uma é para que você renove a tua mente na palavra de Deus. Noticiário caiu. É caixão, é morte, é doença, é falta de provisão, é a fila do banco, só Jesus misericórdia. Então você não pode deixar com que essas informações venham preencher a tua mente. Você tem que colocar informações que venham da palavra de Deus sobre a sua mente. E para isso, você tem que ter um momento com Deus. Então você tem que ter um momento com a palavra de Deus. Você tem que ter um momento para buscar a Deus. Sei que nós somos salvos em Jesus, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter preocupação sobre a nossa vida, não. Então agora, já que nós estamos com tempo sobrando, nós também temos que ter um momento para louvar a Deus, para orar a Deus, para escutar a palavra de Deus. Então, além de renovar a sua mente na palavra de Deus, nós vamos separar um momento do nosso dia para Deus, para louvar, para orar, para escutar a palavra, seja lá para o que for. E além de nós separarmos este momento para Deus, nós precisamos também parar nossa vida e escutar a Deus. Porque muitas das vezes nós só queremos falar. Muitas das vezes nós só queremos falar e não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo. Não paramos para aprender o que Deus ele quer mudar na nossa vida nesses tempos de pandemia. Então, 3 exercícios. 1, renovar sua mente na palavra de Deus. Esquece dessas informações aí do noticiário. Renove sua mente na palavra de Deus. 2, separe um momento da sua vida para essa intimidade com Deus. Ore, chore, leia a Bíblia, cante um louvor, ore, né? E número 3, ouvir aquilo que o Espírito Santo ele quer mudar na sua vida e na minha vida. Se nós exercitarmos essas 3 coisas diariamente, nós conseguiremos vencer essa ansiedade que aflige a nossa alma, que nos leva à preocupação, nos leva à insegurança.
Para vencermos a ansiedade, não podemos fazer o mundo secular. Tomar remédio no médico, ir para o terapeuta. Não, isso aí é só um paliativo, né? Mas a nossa mente, ela tem que estar enraizada em Deus. Não quer dizer que quem faz tratamento tem que abandonar, não. Não, tem que continuar lá com o seu tratamento. Mas se você verdadeiramente quer ser curado da sua alma e do seu espírito, você precisa renovar sua mente com a palavra de Deus, ter um tempo de intimidade com Deus e ouvir aquilo que o Espírito Santo ele quer modificar na sua vida. E daí, amados, concluindo, né, que você já deve estar assim cansado, a ansiedade é o mal que nós temos que combater arduamente dia após dia, pois ela é prejudicial. Essa preocupação excessiva que você tem, que eu tenho, ela é prejudicial tanto à nossa saúde física, vai levar o nosso corpo a ficar doente, cheio de tensão, cheio de dor, vai fazer com que a gente brigue com as pessoas, vai fazer com que a gente queira, sei lá, agredir o nosso corpo, né? É prejudicial à nossa mente, a mente fica acelerada, só pensando em coisa negativa, só pensando em coisa que não presta, vendo o bicho aonde não tem, tendo medo da sua própria sombra, né? Faz ruim para o corpo, para a mente e também para o espírito, porque a gente começa a ficar cheio de preocupação, cheio de coisa ruim, e daí se esquece de preencher o nosso coração de Deus. Então, o único antídoto, o único remédio, né, capaz de vencer todo esse mal é o quê? É confiar em Deus, é exercer a sua fé, é deixar essa ansiedade de lado e exercer a sua fé. Então, meus amados, meus queridos, sinto muita falta desse contato físico, humano, aqui na igreja, né? Eu agradeço a tua paciência nesse momento, né? Tem alguma pergunta aí, não? Então, já que ninguém... Alguém aí? Já que ninguém quis se manifestar aí do outro lado, né? Ô saudade, pastor, de você, né? Eu gostaria de terminar esse momento fazendo uma oração pela sua vida e pela minha também. Estamos entrando com saudade também de você. Para a aula não acabar. João Mariano aqui, amado. Saudade desse povo. Quem me olha assim nem parece que eu sou tímida. Eu sou a pessoa mais tímida que tem na face da terra. Mas quando eu chego diante assim, tem que falar, a gente vem com medo assim, meio que se tremendo assim. Aí depois parece que acelera e vai. É carro álcool. Pega no tranco, tem que esquentar assim, o motor para depois ir, né? Então deixa eu orar aqui, amado. Deus Santo, Deus Soberano, te agradecemos, ó Pai de poder e glória, por esse momento, ó Deus amado, Deus querido. Te agradecemos, Pai de poder e glória, pela tua mensagem, ó Deus. Te agradecemos pelo teu carinho, Senhor, meu Deus e Pai, que tu tens por nós. Ainda que não sejamos merecedores, Pai de poder e glória, desse carinho, Deus amado, Deus querido. Mas, Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos a tua misericórdia. Deus amado, Deus querido, que tu possa nos ensinar, Senhor, meu Deus e Pai, a ser pessoas, Pai de poder e glória, confiantes, Senhor Jesus amado, Senhor Jesus querido, em Ti, Pai de poder e glória. Que o Teu Espírito Santo possa incomodar a nossa alma, o nosso íntimo, Senhor Jesus amado, Senhor Jesus querido, a buscar a cada dia mais e mais as coisas que vêm do alto. Espírito Santo do Senhor, eu sei que o Senhor cuida das nossas necessidades físicas, materiais, mas toma de conta também, Senhor meu Deus e Pai, das nossas necessidades espirituais. Renova a nossa mente, lava, limpa o nosso coração. Senhor, nos ensina, Pai de poder e glória, a sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Nos ensina, Senhor meu Deus e Pai,
cuidando de nós, Pai de poder e glória. E nessa noite, Senhor, te agradecemos o teu carinho, Senhor, a tua misericórdia, pelo nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. A diaconisa Eva Janaína disse: saudades, amada. A irmã Francisca disse: saudades, diaconisa Paulinha, um abraço virtual. A diaconisa Camila também está aqui. A Marita dizendo saudades. A diaconisa Luciene, que aula. A missionária Sônia também disse: você é uma bênção, diaconisa Ana Paula. A missionária Ana Maria, a pastora Thelma, missionária Nice, missionária Fernanda, tudo mandando um abraço e dizendo que está com saudade. Gente, com saudade de todo mundo. Um beijo virtual, um abraço virtual a todo mundo. Nesse domingo que vai vir, né, que Deus possa abençoar todas as mamães, né? Apesar de eu não ser uma pessoa muito dessa coisa da tecnologia, mas o nosso coração ele arde, né, por esse povo de Deus. Amo todos vocês em Cristo Jesus. A pastora Thelma disse: Paulinha, hoje não precisei correr de você. A pastora está dizendo que não precisou correr de mim. Mas pode deixar, pastora. Deus está providenciando, entendeu? Para tá abrindo as portas para eu trabalhar assim, sabe? Dia de sábado, coisa e tal. Aí terça-feira eu vou ficar livre para eu poder voltar